E aí mais uma vez, e aí galera, e aí turma, e aí, terceira séries do São Camilo. É com muita alegria que eu retorno aqui para mais uma aula, nesse momento tão difícil de nossa sociedade, e a gente está aqui para tentar ajudar ao máximo, né? Vocês têm o privilégio de poder serem ajudados, ter acesso à internet, né, dentro desse mundo globalizado que só 50% da população do mundo tem. Bom, essa é uma vantagem que vocês têm, mas é lógico que a gente tem que lutar para que mais pessoas tenham essa possibilidade. Mas o tema não é humano hoje, o tema é geografia física, e a gente vai trabalhar climatologia. Vamos lá? Esse é o tema da semana que iremos trabalhar. Show! Então, olha só, galera. A gente está trabalhando, está atento aí nas questões de geografia física, e a climatologia é a ciência que estuda as relações que ocorrem na atmosfera. Então, a primeira coisa, está atento aqui, ó, atmosfera. Quem é a atmosfera? A atmosfera é uma camada gasosa que envolve todo o planeta. Essa camada gasosa que envolve todo o planeta. O que mantém a atmosfera fixa? O que mantém a atmosfera fixa com essa dimensão? É a relação do centro de massa e de gravidade. Então, a gravidade é que mantém as moléculas dos diferentes gases que compõem a atmosfera. 78% é composto basicamente por nitrogênio, 20% é composto por oxigênio e o restante dos gases formam algo próximo a 1%. Então, basicamente, toda a camada atmosférica ela é formada por nitrogênio e oxigênio. Então, esse volume aqui é muito elevado, dá a numeração aí maior que 99%, pertinho disso aí. Então, um pouco mais de 1% são os outros gases. Qual é o papel da atmosfera? Ela é responsável por regular a temperatura no planeta. Então, é ela que equilibra a temperatura no nosso planeta. E também é responsável por bloquear parte, então ela bloqueia parte da radiação nociva do Sol, a ultravioleta. Na verdade, esse bloqueio está na casa de 30 quilômetros, que é feito pelo O3, que é o ozônio. Ele é responsável, está a 30 km de altitude aí, mais ou menos, e ele bloqueia, que é o ozônio. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das camadas, beleza? Vem aqui comigo. Basicamente, 90% de todas as relações climatológicas e meteorológicas que vamos estudar, ela está na troposfera. Então, 90% está até 12 km, ou seja, mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui. Ó. Praticamente 90% das relações climáticas estão nesse espaço aqui, da troposfera. E aqui também é a prevalência da ocorrência dos fenômenos climáticos e da concentração dos gases. As outras camadas, espacialmente bem maiores, elas têm uma concentração gasosa muito pequena e climatologicamente poucos efeitos. Por exemplo, a estratosfera, que vai da troposfera até 50 km, aqui, ó, aqui eu tenho a principal função, o ozônio, que é o filtro da radiação. Só para você ter ideia, se o avião ultrapassar aqui, ele já sai do céu azul. Só tem céu azul até aqui, ó. Daqui para cá, se você estiver voando, você vai ver o espaço aberto, escuro como noite, tá? Só vai até aqui, o O3, que é o ozônio. A termosfera, de 80 daqui para cima, ela basicamente é onde estão as zonas de circulação de ondas de rádio e TV. As ondas figuram aqui, é aqui que elas navegam. Por exemplo, está vendo um avião comercial? Ele vai aqui no limite da troposfera, tá? Com a estratosfera, ela fica exatamente nesse limite. Então, o avião ele navega com a massa de ar aqui. Por isso que no voo de cruzeiro, ele vai sem balançar muito, porque ele coloca o ar para baixo. E nós temos a exosfera, a exo é fora, que é acima aqui de 500, é lá que ficam os satélites.
e a temperatura também. Se a gente perceber, ó, a temperatura vem caindo, no limite da troposfera ela é de menos 60 graus Celsius, mas depois ela se eleva, aí ela volta a cair, depois ela se eleva de novo, vai até 1000 graus aqui na estratosfera. A temperatura vai lá na estratosfera mesmo. É isso aí que quer dizer. Beleza? Um pouquinho da camada. Então, o que é importante aqui? A maior parte do estudo que a gente vai fazer a partir da climatologia está na troposfera. Tanto a ocorrência dos gases quanto dos fenômenos. Massa? Beleza? Tamo aí. Bom, olha só. Fundamentos importantes da climatologia. Olha só. Tempo e clima. Apesar dos dois estarem correlacionados, têm uma forte ligação, são coisas distintas. Tempo é a situação momentânea da atmosfera. Clima é a situação padrão da atmosfera ao longo de 30 anos. Então, por exemplo, a Maju aqui, né, do Jornal Nacional, famosa, hoje apresenta um outro jornal, mas ela começou com uma garota do tempo do Jornal Nacional. Então, ela está com o mapa de clima do Brasil. Tá errado, Maju. Você não trabalha com clima, você trabalha com o tempo. É a relação momentânea ou de um dia para o outro, não de padrão de 30 anos. Isso aqui é o clima. Tá bom, Maju? Estou te ajudando aí. Sei que você é jornalista, mas eu estou aí para te ajudar nessas áreas mais técnicas. Se quiser, pode me contratar como consultor do jornal. Brincadeira, não pode não. Quero envolvimento polarizado, não. Olha aqui, legal. Quer ver? Um exemplo massa é o seguinte. Tempo é você escolher a roupa que você vai sair no dia. Clima é a roupa que faz o seu armário. Como você compra roupas para fazer o seu armário. Isso é clima. Para sair no dia é tempo. Massa? Beleza? Legal. O clima e o tempo, o clima e o tempo são formados por elementos. Os elementos compõem o clima. Então, os componentes do clima são os elementos, que se constituem pela temperatura atmosférica, que é colocada pelo Sol, pela umidade atmosférica, que aí tem a precipitação também, e pela pressão atmosférica. Então, vamos a quem é cada um. Ó, esses três são os três principais elementos que compõem o clima. Um clima tem a característica de elevada temperatura, baixa umidade, elevada temperatura, alta umidade. Então, são as características de cada clima. Então, compõe a característica climática. Massa? Então, olha só. Quem é a temperatura atmosférica? É a relação colocada pelo Sol. Então, quando as moléculas são aquecidas, elas entram em vibração, gerando mais calor e criando a temperatura atmosférica. Então, está ligado às moléculas de ar sendo aquecida pelo Sol. A umidade atmosférica é a quantidade de vapor de água no ar. Cuidado! A quantidade de vapor de água no ar, o máximo que o ar suporta é 4%. 4% é a umidade absoluta. Quando chegou aqui, satura. Então, o que eu tenho? Eu tenho a chuva, tá? 4%. O que acontece que é muito comum que a mídia e as formas de divulgação, eles divulgam em umidade relativa do ar. Então, 4% é igual a 100% relativo, tá? 4% absoluta é igual a 100% relativo. Quer ver? Umidade relativa do ar está a 50%. Se a umidade relativa do ar é 50%, significa que tem 2% de água no ar. Tá bom? Porque se tivesse 100% de água no ar, era um oceano, não era o ar, né? Não era a atmosfera, né? Então não tem como. Tudo bem? Não tem como. Então aqui eu vou ter 4% é o ponto máximo de saturação, ele é igual a 100% de relativo. Show de bola. Maneiro. Sacaram aí. Pressão atmosférica é o peso exercido pela coluna de ar sobre a superfície, tá? É esse aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Eu tenho várias colunas de ar sobre a superfície. Isso é a pressão atmosférica. O ar tem massa, o ar tem peso.
e ele pressiona a superfície. Essa pressão é a pressão atmosférica. Massa. Tudo bem, galera? Vou seguir aqui com vocês. Show de bola. Os fatores climáticos são responsáveis por influenciar, por controlar, por modificar os elementos. Então, temperatura, umidade e pressão variam ao longo de cada clima. Quem faz ele variar ou mudar? Os fatores, tá? A altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marítimas, as massas de ar, esses caras são os fatores. E os fatores modificam os elementos. Então, temperatura, umidade e pressão são modificadas conforme a altitude, conforme a latitude, a distância ou proximidade de oceanos, as correntes, massa. Então, é assim que funciona. Esses caras aqui, ó, mais uma vez, esses caras aqui são os fatores. E os fatores influenciam e modificam os elementos, que se constituem por temperatura, pressão e umidade. Massa. Muito bom. Isso aí, geografia é muito legal. Vamos ao primeiro e mais importante fator que existe, que é a latitude. Quem é a latitude? A latitude é a distância em graus a partir do Equador. Olha aqui o Equador, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo o Equador? Tá vendo que esse é o Trópico de Câncer? Significa isso aqui, ó. O eixo da Terra tá aqui, vai até lá. Ó, este ângulo é de 23 e 27. É isso, tá vendo? Essa distância é esse ângulo. Quer ver, ó? Qual é o ponto de maior latitude? Esse ângulo aqui tem quanto? 90, tá vendo? Então, essa distância é de 90 graus. Então, se eu estou perto de zero, é baixa latitude, média latitude, elevada latitude. Quanto maior for a latitude, mais perto do polo, menor será a temperatura. Tá vendo? Quanto maior quem? A latitude, menor a temperatura. Os polos são frios. Tudo bem? Média latitude, temperaturas intermediárias, mais quente. Quanto maior for a latitude, tá vendo que tem uma coluna de ar aqui na atmosfera? Tá vendo que tem outra coluna de ar aqui? Elas têm praticamente o mesmo tamanho. Era para ter a mesma pressão? Sim, mas por que não tem? Quanto maior for a latitude, mais perto do polo. Essa coluna de ar, ela é fria e essa coluna de ar é quente. O ar quente é mais leve, então a pressão é menor. Essa pressão aqui é maior, porque a coluna de ar é fria. Então, tá vendo? A atmosfera toda aqui, ó. Quanto maior for a minha latitude, mais fria será essa coluna, maior a pressão. Massa, né? Pegaram isso aí? Show de bola, show de bola. Muito legal, né? Agora vem aqui comigo. Altitude. A altitude é a distância vertical a partir do nível do mar. Essa daqui, ó. Isso é altitude. Ó, isso aqui do prédio, ó. Isso aqui é a altura do prédio, a quantidade de andar. A altitude do prédio, ó, sai daqui do nível do mar, vai até aqui. Então, a altitude tem como referência o nível do mar. Tá? A distância vertical do nível do mar. Massa. Quanto maior for a minha latitude, quanto maior for a altitude, tá vendo? Menor é a temperatura. Por quê? Porque menor é a concentração de moléculas de ar. Aqui o ar é rarefeito. Aqui o ar tem demais. Então o Sol aquece muito o ar. Aqui o ar é menos aquecido pelo Sol, porque eu tenho menos ar. Então o ar é rarefeito. Por isso que quanto mais elevado eu estiver, menor será a minha temperatura. Lembrando que dentro da troposfera, porque fora disso começa a faltar moléculas gasosas. Tá? O Sol aquece o ar, a molécula gasosa. Massa? Beleza. Quanto maior for a altitude, maior a altitude, menor será a pressão. Por quê? Olha o tamanho dessa coluna de ar aqui
E olha o tamanho, sai Diogo, vem para cá. Olha o tamanho dessa coluna de ar aqui, ó. Então essa coluna executa maior pressão, porque ela é mais pesada, menor pressão. Então quanto mais elevado eu tiver, menor pressão atmosférica eu tenho. Quanto mais baixo eu tiver, maior será a acumulação de gases, a coluna de gases e mais peso. Massa? Sacaram isso? Uma coisa importante para eu falar para vocês. Geralmente o que acontece? Também tem uma influência muito importante aqui, tanto na latitude quanto na altitude, que é a umidade. Não é diretamente proporcional. Não obrigatoriamente, quanto mais alto o lugar, menor é a umidade. Mas tem uma certa faixa, se eu tiver um lugar muito elevado, a umidade cai, porque o ar é mais frio e ele não fica no formato de vapor, ele precipita em chuva ou neve, tá? Mas as encostas tendem a ser úmidas, porque a chuva costuma cair na encosta. Então aqui costuma ser úmido. Mais úmido do que aqui até, mas lugar muito elevado, como cordilheiras, topos, eles tendem a ser seco, igual a polo. O polo, na elevada latitude, é muito frio. E se é muito frio, ele tende a ser seco. Por quê? A água não está no formato gasoso, ela está no formato sólido. Massa? Maneiro. Olha que parada doida também aqui, é um outro efeito que é quanto à localização do mar ou grandes massas líquidas, oceanos e grandes lagos. Se eu estiver perto dos oceanos e dos grandes lagos, eu sofro maritimidade, que é perto do mar, maritimidade. Próximo às massas líquidas. O lugar tende a ser mais úmido, maior umidade, e menor amplitude térmica. Por exemplo, essa cidade aqui, ela vai à noite de 20 graus a 30 graus. Se eu estiver no interior, durante a noite a temperatura vai a 10 graus e depois vai a 35. Olha a amplitude aqui, de 25. A amplitude aqui é de 10. Então, as áreas interioranas tendem a ter menor umidade e maior amplitude. A diferença da máxima para a mínima tende a ser maior. Por exemplo, você está em Vitória. O mar, o calor específico do volume líquido, equilibra, não deixa a noite ser tão fria e o dia tão quente, deixa mais equilibrado, estável. Mas se você for a Brasília, de manhã tá um friozinho danado, bota um casaquinho, meio-dia ninguém aguenta de calor. Essa amplitude é maior. Esse fenômeno é continentalidade lá e maritimidade aqui em Vix. Ou em Vila Velha, beleza? Massa? Tranquilo? Legal. Pegaram aí mais esses dois? Bem. Esse fator aqui também é muito importante, tá? Ele é muito importante. São as correntes marítimas. As correntes marítimas são grandes fluxos que circulam nos oceanos. Então, os fluxos que circulam nos oceanos. Por que eles circulam? Diferença de salinidade, diferença de temperatura da água e força de Coriolis, que é a rotação. Tudo isso movimenta esses fluxos. São como se fossem rios que navegam dentro dos oceanos. As correntes frias, elas surgem nas altas latitudes. Olha aqui, ó, perto do trópico, perto do polo, ó. E, ó, ela pega e sobe, ó, pega e sobe, tá? Essa é a fria. As quentes nascem perto do Equador, tá vendo? E vão para as áreas frias, ou seja, as correntes marítimas são responsáveis por ajudar a temperar o planeta, levando a água fria do polo para o trópico, aí aquece as correntes frias, elas levam a água fria, criando bolsões de ar frio perto do trópico, temperando. E as que nascem no Equador levam água quente para os polos, temperando. Então, a esteira de circulação das correntes ela é muito importante. É tanto que naquele filme Um Dia Depois da Manhã, o que ele mostra? A quebra dessas correntes, elas param de circular na trama do filme, né? Elas param de circular e o mundo congela até as latitudes mais elevadas e fica muito quente nas áreas perto do Equador. Porque as correntes, assim como o efeito estufa, são responsáveis por temperar e equilibrar a temperatura no nosso planeta. Beleza? Então, olha só. Agora,
Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, fiquem atentos. Gente, olha isso aqui. Quando a corrente fria leva água fria até a proximidade do continente, ela esfria a água do oceano, toda a nebulosidade é bloqueada e não chega no litoral. Então, quando a corrente passa muito perto, por exemplo, aqui o deserto do Atacama, aqui o deserto da Namíbia, porque a corrente fria vem muito perto do litoral. Quando isso acontece, na ressurgência, onde a corrente fria vem em cima, a gente tem a criação de desertos. Então, um dos fatores que cria um deserto é corrente fria no litoral. Se a corrente quente passa pelo litoral, ela gera ambientes mais úmidos. Por exemplo, a corrente aqui, ó, faz com que a região de Londres, a Inglaterra, seja aquela sempre com aquele nevoeiro úmido. Quem cria isso? As correntes quentes. As correntes quentes, quando elas passam perto de uma costa, ela faz aquela costa ser chuvosa, úmida, nebulosa. Mas se a corrente é fria, ela faz o litoral ou a costa ser seco. Isso é muito importante, cai demais. Tranquilo? Massa, beleza? Então, esses são os principais fatores. Está faltando um fator, que são as massas de ar. Mas esse fator, massa de ar, eu não vou falar com vocês agora. Por quê? Porque apesar dele ser um fator importante, eu preciso explicar para vocês as dinâmicas de circulação. Como que o ar circula, principalmente através da variação de pressão. Alta pressão e baixa pressão, que é um próximo tema. Aí eu explico as massas no mundo, massas no Brasil e circulação. Beleza? Muito bom, muito legal. Consegui andar com as partes de conceitos climáticos hoje. Fica aqui o meu abraço. A gente se vê na próxima aula. Vai ser muito legal, tá? E eu vou mandar também uma atividade para que vocês exercitem o que a gente aprendeu hoje. É com grande alegria que eu me despeço de vocês. Olha isso aqui para vocês, né? Vocês moram no meu coração. Estou desesperado de saudade de vocês, né? E um beijo, a gente se vê.